Análise nodal. O primeiro passo para nós fazermos uma análise nodal é orientar o sentido das correntes. Assim, I1, I2 e, por fim, a corrente I3. Agora, nós iremos aplicar a lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff diz que a soma das correntes que chegam é igual à corrente que sai. Assim, I1 mais I2 é igual a I3. Em seguida, iremos aplicar a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Assim, sabemos que a corrente é igual à tensão sobre a resistência. A tensão, também chamada de DDP, consiste em a tensão antes menos a tensão depois. Então, tensão antes menos a tensão depois. Tudo isso sobre a resistência pela qual a corrente passa. Assim, de acordo com a lei de Kirchhoff, sabemos que I1 mais I2 é igual a I3. Agora, nós podemos fazer a seguinte relação. Vamos começar pela corrente I1. A voltagem, a tensão antes menos a tensão depois da resistência, no caso, Vs, sobre a resistência pela qual a corrente que está sendo analisada passa, 4, mais análise da corrente I2. A tensão antes, 50, menos a tensão depois, Vs, sobre a resistência pelo qual a corrente que está sendo analisada passa. E 1 sobre 1 igual a tensão antes menos. Nesse caso, a corrente 3, nós estamos analisando a corrente 3. Então, ela vai chegar aqui, que é o terra. Então, por isso é 0. Sobre a resistência pelo qual ela está passando, que seria 3. Agora, nós iremos resolver. Aqui fica claro que devemos fazer um MMC. Nosso valor aqui, no caso, será 12. 12 dividido por 4, 3 vezes 20, 60. 12 dividido por 4, 3, menos VS, vezes menos VS, 3 VS. Mais 12 dividido por 1, 12, vezes 50, 600. 12 dividido por 1, 12, vezes menos VS, menos 12 VS. Igual, mesma coisa do outro lado. 12 dividido por 3, 4, vezes VS, 4 VS. Agora, nós apenas iremos organizar a nossa conta. Por fim, nós descobrimos que VS vale 34,7368 volts. Agora, nós iremos voltar aqui. Por quê? Porque aqui nós temos o valor nós iremos achar o valor de cada uma das correntes. I1 será a tensão
antes menos a tensão depois. No caso, agora nós não colocaremos mais VS, pois nós já atribuiremos o seu próprio valor a ela. Então, ficará da seguinte maneira: 20 menos 34,7368 sobre a resistência pelo qual a corrente está passando, no caso 4. Então, nós descobrimos que a corrente I1 vale menos 3,6842 amperes. Porém, como o resultado deu negativo, nós sabemos que o sentido dessa corrente, nós orientamos ela de forma errada. Agora, nós iremos orientá-la de forma correta. I1. Mesma coisa nós iremos fazer para a corrente I2. A tensão antes menos a tensão depois. Nós já sabemos que a tensão depois vale 34,7368. Então, ficará da seguinte maneira: 50 menos 34,7368 pelo valor da resistência pela qual a corrente I2 está passando, que no caso é 1. Então, ficará 15,2632 amperes. E por fim, a corrente I3. A voltagem antes, VS, menos a depois, que no caso nós não precisamos colocar que seria zero. Então, vai ser apenas VS, que tem um valor de 34,7368. Sobre a resistência pelo qual ela está passando, que no caso é 3. Que dá o valor de 11,5789 amperes. Então, aqui vocês puderam observar que nós